Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Michel. E eu sou a Ana Paula, somos o De Carona e vamos dar sequência aí ao De Carona 4x4, né? Isso. Dar sequência à viagem, a trip que a gente fez aí pra Índia, Vietnã, Nepal e também uma parada na Turquia. E aí o Michel falou assim, a gente tem que falar dos vistos, né? Então, assim, essa parte chata que todo mundo tem que fazer, né? Não tem como a gente escapar disso. Eu acabei ficando um pouquinho mais encarregada até certa parte, né? De pesquisar, porque essas partes chatas sempre ficam comigo, gente. Essa é a verdade. Quem é casal aí, mulheres aí, falem, né? A não ser que vocês tenham um homem super, hiper, mega organizado, Mas a que gente gosta divide. Não, a gente divide. Não, tô falando assim, que geralmente essas coisas chatas... A parte organizada ela que faz, gente. Ela Sempre- leva tudo impresso, organizado por local, tudo bonitinho. Essa parte Planejado. ela é excelente. Então eu sempre gostei, antes de conhecer o Michel eu já fazia isso, né? Então eu sempre pesquisei o lugar, tipo, passeios, tudo tal, e organizava o máximo possível para não ter nenhum problema. Principalmente essas burocracias como o visto. Então a gente é sempre importante, né? Eu acho que ninguém que tá aqui talvez não saiba disso, mas se você de repente está começando e quer viajar pelo mundo, é importante saber os países que você está indo, as recomendações, além do visto, né, se precisa de visto ou não, outras recomendações importantes, como vacinas, né, alguma outra coisa que o país peça. Quando, por exemplo, antes do Michel falar aqui, quando eu fui pro Quênia, por exemplo, eu tinha uma parada no Catar. E lá eles tinham uma exigência de um documento. Além do Covid, tinha um outro documento específico de lá. Era muito específico, era um documento assim que eu nunca tinha visto em nenhum outro país. Eu não lembro o nome desse documento, mas esse documento, mesmo você fazer uma conexão ou entrar no país e ficar um dia, né? Porque quando você adentra o país, ele era necessário, então independente. Então, assim, agora eu não sei como que tá isso. Gente, quando ela foi pro Catar, tava no pandemia. final da pandemia, meio pro final da pandemia. Já podia viajar, mas tinha restrições, tinha que ter vacina, Na tinha verdade, que ter algumas... Não estava ainda um pouco da pandemia. Não, tinha ainda, mas tinha as restrições em relação à pandemia ainda estavam valendo, de lugar que pedia vacina, lugar que pedia exame com 24 horas, então assim, por isso que a gente está falando isso. A gente está dando só esse como exemplo, porque na Exemplo. verdade esse documento nem era em relação à Covid, mas era um outro documento, além do Covid que eles pediam, que era obrigatório. Então assim, procurem saber tudo o que você precisa para adentrar a um outro país. No caso, a gente foi para países bem diferentes. A primeira coisa, né, o único que não precisou de visto foi a Turquia. Não precisa. Não sei quando vocês assistirem esse vídeo. Se vai precisar ou não. É como a Turquia faz parte da União Europeia, então usa-se como regra. Mas a gente sempre entra na internet e pesquisa. País tal, brasileiro precisa de visto? Não precisa. Ok, ou então precisa e a gente corre atrás. E vocês também podem acessar essas informações, né, para saber dos países, tanto do país como também no site do Governo do Brasil. Eu não lembro exatamente agora, né, o link, mas a gente pode colocar aqui embaixo. Se eu esquecer, a gente depois cobre, tá? Mas lá você consegue ver também quais países exigem o visto ou não. Todos os países, gente, quando exigem um visto, o que eu sempre recomendo é você pegar o visto pelos sites oficiais do governo do país. Pessoal, só uma correção, não, um complemento. Tem país que faz e-visto. Tem país que não faz e-visto. Por exemplo, os Estados Unidos, ele não faz e-visto. Você vai ter que fazer toda a burocracia, você vai ter que ir na entrevista, assim. Tem que pesquisar isso também, porque às vezes você vai comprar passagem para daqui a um mês e não faz e-visto. E você tem que ter toda a burocracia de ir no consulado. Então, pesquisem isso também antes de comprar passagem, para você já ter toda essa organização pronta, tá? Isso que o Michel tá falando do e-visto, que é o e-visa, online, né? Então você, nos Estados Unidos, né, a gente tem que ir pro consulado, tem uma entrevista, é mais criterioso, não é tão fácil, né? Agora parece que já deu uma desafogada lá, mas estava tendo, né, tipo, coisa só para aqui 1 ano para você fazer a entrevista. Então, assim, no caso aqui, todos eram online. E aí, dizendo de cada país, assim, o da Índia foi super tranquilo fazer, né, no site. Foi o mais tranquilo de todos. O Nepal, o que acontece? Você faz, mas não paga online, você paga lá. Então, assim, o da Índia a gente fez todo pelo site deles do governo, todos eles. Vocês vão ver quando vocês pesquisam no Google que vai aparecer empresas que fazem isso. Elas intermediam. Não tem necessidade, gente. É super assim, sabe? Gente, é simples. É só preencher as coisas certas, tá? Porque calma, antes de chegar nesse ponto, antes de chegar aí, só falar uma coisa, porque quando você faz pelos sites, se você não domina a língua, né, geralmente tá em inglês, né,
Mas o Vietnã, por exemplo, a gente chegou até a entrar e tinha lá a opção inglês ou a língua lá, né, que é o vietnamita. E eu acho que é o vietnamita que fala. E aí, você consegue colocar a opção em inglês. Só que também tem um ponto que, às vezes, você consegue fazer automaticamente traduzir para português, né? Você usa lá o tradutor do Google. Se você não conseguir também, você pode pegar o Google Tradutor do celular e começar a ler lá, tipo, né? Pra você ver o que tá falando. Então, assim, não é difícil, não tem como você errar. Se você tiver dúvida, você pode jogar no YouTube. Tem gente até que ensina como preencher visto, né? A gente achou essas coisas assim, porque no final... No do Vietnã, a gente teve um pouquinho de problema. Mas, assim, antes de chegar no Vietnã, então, da Índia foi o mais tranquilo de todos. Eles vão pedir foto do passaporte, uma foto atual sua, como se fosse 4x4. Você pode fazer pelo celular. E aí, depois, e é rápido. A devolução deles, eu acho que foi uns 3 dias úteis. E eles já te mandam por e-mail. Você consegue entrar no site e pegar também. Aí você tem que fazer a impressão dele e eles pedem mesmo. Tanto como você entra no país ou tá no check-in lá da companhia, eles pedem pra ver. Então, assim, levem impresso, tá? Leva no celular, mas leva impresso. Não custa nada, gente. É melhor do que evitar problemas. E a da Índia, então, foi super tranquilo. A do Nepal, a gente fez tudo pelo site também. A dificuldade foi indicar o aeroporto que a gente ia entrar. A gente colocou lá que era um genérico de lá e não se pagou pela internet. O visto do Nepal, ele tava $25, né? Lembrando 25 de dezembro. Não, a gente fechou em dezembro, né, de 2023. Dezembro de 2023. Então, assim, foi $25 e tinha que ser pagos lá. E quando eles responderam pra mim, né, no e-mail, que eu perguntei como que era o pagamento, eles falaram, não, você paga diretamente na hora que você chegar. No dinheiro. No dinheiro e em dólar. Isso tinha sido a fala deles. Na Índia, a gente pagou online, foi tudo online, então... E também foi, acho que, mais ou menos esse valor, não foi, mãe? Foi. É que, na verdade, depende do tipo de visto que você vai tirar. Quantos dias você vai ficar? Quantos dias você vai ficar. Lá tem, se eu não me engano, tem pra 7, pra 15, 30... E aí, se você quiser mais do que isso, você tem todo um outro trâmite, tá? Então, vai depender muito do tempo de estadia que você vai ficar lá, tá? Então, é basicamente isso, é proporcional ao valor que você vai tá pagando. Mas no site tem tudo explicado. Eu acho, gente, que na Índia foi mais barato, viu? Foi mais barato. Depois a gente pode confirmar esses valores. Além disso, bom, do Nepal foi assim. Só quando a gente chegou no aeroporto, a gente teve que refazer o visto lá, porque todo mundo teve que refazer, porque o aeroporto de entrada não era aquele que a gente selecionou, então todo mundo fez. Então já existia um guichê pra isso. E aí você pagava lá. Também não é difícil, é super tranquilo nesse sentido. O do Vietnã deu mais trabalho. O site deles é horrível. A gente ficou várias vezes tentando. Às vezes você colocava um número, aparecia outro. Você colocava a data de nascimento, ele alterava. Deu bastante trabalho antes da gente até acertar. A gente ficou ali uns 30, 40 minutos só corrigindo data, e a gente, da hora que dava o ok, ia para conferir data de nascimento errado. Aí corrigia, dava ok, e a hora que ia conferir data do passaporte errado. Então, assim, deu vários erros até a gente conseguir fazer. E aí, o pagamento também é online, eles também mandam por e-mail, tudo certinho. Então, todos foi, assim, apesar dessa questão do Vietnã, que foi que deu mais trabalho, que demorou mais, deu certo, mas, assim, friso aqui. É super importante conferir, gente, toda a informação que colocou, todos os detalhes. A gente teve problema, depois a gente vai contar quando a gente esteve nos aeroportos, o que aconteceu. Mas adianto que, quando você vai preencher o seu passaporte, as duas primeiras, porque você tem um código ali, né, que é teu. E aí, um registro, né? Os 2 primeiros são sempre letras. E o resto são números. Como o nosso começa com FO, o Michel temou e chegou até a brigar comigo, gente, juro. Que era F0. E eu falei pra ele, não, é FO. Ele é F0 e eu coloquei tudo F0, todos. Tivemos problemas. E tivemos problemas. Então, assim, gente, muito cuidado. Às vezes... Deu certo, mas tivemos problemas. Não, mas a gente teve que pagar mais lá no Vietnã. A gente vai contar pra vocês vão ver. Mas fica a curiosidade já, mas fiquem muito atentos, gente. Tem país que vai, na Índia eles perdoaram. No Nepal a gente teve que refazer, então foi tranquilo. Ok. Então no Vietnã a coisa pegou. Teve que pagar. E a gente teve que pagar. Um visto novo. E foi um visto caro novo, porque foram mais praticamente $40. Então tomem cuidado, porque pode ser muito caro. Então é isso, gente. Se vocês gostaram da dica... Sigam e encaminhem pra quem vai fazer essas viagens, pessoal. E se vocês tiveram jabió nesse sentido, também escreve aqui pra gente. Conta pra gente seus problemas, a gente já gosta. Perrengues também, tá bom? Beijo, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.